Olá, você que acompanha a TV Evangelizar, eu peço licença para entrar na sua casa para te apresentar uma história inspiradora, uma história de sucesso, não só de um grande empresário, mas de um grande ser humano, conectado com Deus, conectado com Santa Clara. Eu te convido para que você preste muita atenção neste relato que vamos apresentar para você com muito carinho, com muita credibilidade, para que você possa responder essa pergunta. O que Deus quer da minha vida? Deus nos mostra diariamente das mais diversas formas que Ele está presente em nossas vidas. E é por isso que hoje nós viemos aqui conversar com essa grande pessoa, com esse grande empresário. E eu apresento para você, Senhor Heitor Cortes Neto. Ele que é pai de 6 filhos, ele que tem uma história muito linda com Santa Clara. Senhor Heitor Cortes Neto, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, para mim é uma alegria falar de Santa Clara. Na realidade, a minha decisão de tomar um caminho de religiosidade ou de religião, são duas coisas distintas. Tem gente que tem religião, mas não tem religiosidade. Esse caminho foi porque eu li um livro do Padre Zezinho quando eu tinha 13 anos. 13 anos. Eu fiquei encantado com o Padre Zezinho. E meu primo, que era lá de Itararé, que frequentava o grupo de jovens, ele falou assim: Heitor, esse padre, ele fica muito próximo da sua casa. O grande benefício é que o Padre Zezinho, ele vinha, quando ele não estava viajando, né, que ele viajava bastante, ele vinha no grupo de jovens que ficava debaixo da igreja e contava as histórias de Jesus, de Maria, de Deus, cantava e contava, contava e cantava. Eram momentos mágicos que na nossa vida. Te envolvendo, te acolhendo. Foi. Isso com 13 anos, né? 13 anos. E o senhor teve uma proximidade com o Padre Zezinho, não é verdade? Bastante, a gente é amigo até hoje, eu tenho 61 anos. Nós somos amigos, conversamos sempre, porque para mim ele é como se fosse meu pai, né? Eu tenho pai, mas é como se fosse um outro pai. Eu também escrevia já com essa idade, eu escrevia na igreja. Eu lembro que eu escrevi um artigo para o jornal da Igreja de São Judas. O artigo chamava Pai por um Dia, porque a gente visitava creches com o Padre Zezinho. E eu lembro que eu visitei uma creche, eu tinha uns 15 anos, 16 anos, 15 a 16 anos, e eu cheguei em casa para minha mãe e falei: mãe, eu quero adotar uma criança lá da creche. A criança se jogou no meu colo, não lembro se era menino ou menina mais, mas lembro que uma criança se jogou no meu colo e queria ir embora comigo. Daí eu escrevi um artigo que era Pai por um Dia, né? Que era assim: eu fui pai por um dia naquele dia. Eu era menino. Perfeito. Mas eu achava que eu tinha que ser pai por vários dias. Aquela visita, aquele orfanato, naquela data, definiu o meu futuro. Quando eu tinha 16 anos, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero ser padre. O senhor fez? Daí a minha mãe falou assim, eu estava deitado na cama, travessado na cama dela, na cama de casal dela, e ela falou assim: você não vai ser padre de jeito nenhum. E realmente, depois, com o tempo, eu fui percebendo que a minha vocação, na realidade, não era ser padre. Embora eu desenvolva um trabalho hoje que é de evangelização, dando palestras, né? Eu trabalho com prevenção de suicídio há muitos anos, há 25 anos, faço palestras. Eu participo da Cúria Metropolitana de Curitiba de um grupo de prevenção do suicídio. Olha quanta evangelização. E então esse trabalho, ele pode ser feito por leigos. Com certeza, né? São diversas formas, né? Diversas ou como padre, ou como religioso, ou como leigo, no serviço da igreja. E eu tinha que ser pai, né? E, na realidade, eu tenho uma grande vocação para ser pai. Acabei tendo 6 filhos. Imagine, então, que a minha vocação era para ser pai, não era para... E para ser pai de 6 filhos, ele não tem que ser vocacionado. Exatamente. Né? Eu tenho também 3 filhos que eu brinco que são terceirizados, né? E para ser pai de filhos adotivos, você também tem que ter vocação. Exatamente. Porque tem muitas pessoas que vêm me procurar, porque sabem que eu sou pai de filho adotivo, mas porque eu falo assim, você tem que entender o seguinte: eu tenho 6 filhos, eu não tenho 3 e 3, eu tenho 6 filhos. Não importa se é de sangue, se não é de sangue, isso daí... Eu nunca liguei para a questão de sangue, nunca. Isso para mim é absolutamente
inexistente. Né? Clara, eu me apaixonei por Clara em 1972. Né? Eu tinha 14 anos, quando lançaram o filme de São Francisco e Santa Clara. Sim. E eu sempre digo, nas palestras que eu dou, que eu acho que Clara é maior que Francisco. Tem gente que quando vai ouvir isso vai estremecer, vai ficar bravo comigo, vai dizer, o que você está falando, né? Mas São Francisco, ele não dava um passo importante sem se consultar com Clara. Ela ficou 42 anos reclusa, sem sair para a rua. Ela era filha de um homem muito rico em Assis. E tanto é que tem um detalhe, que quando ela saiu de casa, ela levou os dotes dela. Ela levou os vestidos que ela tinha e levou as joias que ela tinha como dote dela, eram pessoais dela. E eles venderam isso e foi o primeiro financiamento da Ordem Franciscana, o primeiro dinheiro que entrou efetivamente partiu de Clara. Né? Então... E agora o senhor falando, eu acho tão bonito o senhor falar de Santa Clara, que o senhor tem uma devoção muito grande, né, por ela. Eu amo Santa Clara. O que mais chamou a atenção? Olha, eu fui visitar, eu já fui à Itália umas 3 vezes. E 2 vezes eu fui a Assis. E cada vez que eu for para a Itália, eu não vou deixar de visitar Assis. E eu vou dar até uma dica para as pessoas que gostam de viajar. Eu digo que você visitando Assis, fique pelo menos 3 noites em Assis. Pelo menos 3 noites. Foi o que o senhor fez? Foi. Sinta a atmosfera de Assis. Eu quando entro em Assis, eu estou em Assis como se estivesse absolutamente dentro da minha casa. Eu até brinco lá, brinquei com meu filho, que a última visita, a penúltima eu fui com a família inteira, né? E a penúltima eu só fui com os meus filhos gêmeos. Né? São os adotivos? São meus filhos adotivos. E eu falei, filho, se eu morrer agora aqui, eu estou absolutamente feliz. Por quê, Sr. Heitor? Porque a atmosfera de Assis é gostosa. Eu estava no quarto, à noite eu abri a janela, apareceu na minha janela, assim na frente minha, uma lua cheia. Para mim está naquele exato momento que a lua dentro daquele, que é um dia do ano que ela passa, são dias do ano que ela passa. Era setembro e ela passou bem em frente à minha janela, assim. Eu fiquei acho que 1h30 iluminando o quarto. Iluminando o meu quarto. Meu filho falou, pai, apaga a luz. Eu falei, não é a luz, filho. Não é a luz do quarto, é a luz da lua. São Francisco é considerado o irmão Sol. E Clara é a irmã Lua. Olha que visita. E eu falei para o meu filho, eu estava numa emoção que você não tem ideia. Poxa, o senhor me contando aqui, eu me emociono. Porque eu falei assim, eu estou sendo visitado por Clara. Daí no dia seguinte eu levantei super cedo, porque você tem um terço na igreja de Santa Clara, que é às 6h45 da manhã. Exatamente do lado da igreja tem uma capela. Só que a capela, ela forma um L. E o padre, ele não reza olhando para a gente, ele reza olhando de lado para a gente, e ele reza olhando para as freiras. De frente para as freiras, entendi. E o padre faz toda a missa olhando para as freiras. Só que imagine elas cantando às 7 horas da manhã, que a missa começa às 7h15. Elas fazendo os cânticos às 7 horas da manhã, ecoando naquela igreja de um jeito. Você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é lindo demais. A igreja e a casa de Santa Clara está aqui, original. Ela nasceu em 1193. A casa está impecável. Tem uma capelinha para todas as pessoas fazerem suas orações. E eu estava na porta e eu vi que saiu uma freira de uma porta do lado da capela, uns 20 metros, e eu vi que ela saiu com um molho de chaves. Ela tinha tanta chave na cintura dela, que eu falei, essa mulher manda, né? E eu, saí voando atrás dela. Ela entrou na igreja de São Rufino. Você queria visitar? Eu queria visitar a casa. Entendi. Que era a casa de Santa Clara. E não pode visitar? Não pode. Entendi. Daí eu entrei, eu não falo uma palavra, eu só falo buongiorno, nada de italiano. Básico. Daí eu só sei que, eu não sei em que língua eu falei com ela, e ela acho que sentiu esse amor que eu tenho por Clara, que eu já tenho há muito tempo por Clara. Eu falei se eu não podia visitar o convento. Na verdade eu não sabia que era convento. Na verdade naquele momento eu não sabia, que eu queria visitar a casa. Daí ela falou assim, olha, eu não posso, é um convento. Eu não posso te levar lá. O homem não entra lá. Acho que nem os padres entram lá.
Daí ela falou assim, mas eu acho que eu fiquei conversando com ela, pelos olhos, né? Acho que ela ficou com dó de mim. Ela falou, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar até um lugar onde me é permitido que você conheça. E o senhor já sentiu a emoção? Não, eu estava num estado... Primeiro pela vitória de conseguir esse acesso, né? E ela me levou, praticamente, ou fica do lado, ou fica atrás daquela capela que tem na frente, fica no térreo mesmo. E ela me levou numa capela cheia de pedras, que tem um altarzinho, e ela falou, Clara fazia suas orações rezadas aqui. Eu perdi a voz, eu chorava de pingar. Daí ela me fazia algumas perguntas, mas meu filho fala italiano. Daí meu filho falou, irmã, ele não vai mais conseguir falar com a senhora. Passado 2 anos, agora em setembro, eu fui de novo. Só que eu fiquei na porta por 2 horas esperando que se aparecia de novo a mesma freira ou alguém. Eu vi que até uma das freiras abriu a janela, mas não consegui contato, porque foi muito rápido. Daí eu falei assim, seja o que Deus quiser, eu vou bater. Apertei o interfone, uma freira atendeu lá. Eu não sei se eu falei, meu inglês é sofrível, mas eu não sei se eu falei inglês, em espanhol, português, tinha uma coisinha de tudo. Eu só sei que ela falou, eu estou descendo. Ela desceu, abriu a porta, ela me entendeu, na verdade ela me entendeu. Ela me levou de novo na capela. Eu perco a voz, daí eu precisava até agradecer, ela falar alguma coisa com ela, eu tive que me recompor para voltar. Mas eu fiquei numa emoção. E tanto na primeira vez quanto na segunda vez, o que foi legal foi assim, além de ela levar na capela, daí a gente sobe uma escada que já é industrializada, né, já é moderna, meio semi-caracol, e ela vai num andar superior, daí ela abre uma porta de ferro maciço, pesada. Ela quase tem que usar as 2 mãos para puxar a porta. Ela abre a porta e de novo a freira fala a mesma coisa para mim que a primeira falou. São Francisco estava aqui, que é na rua de trás. Então a rua da frente e a rua de trás. Ele estava aqui esperando Clara para fugir. Cara, é uma emoção indescritível. Né? Senhor, o que mudou para o senhor após essa segunda viagem? O senhor teve a primeira experiência, sempre devoto de Santa Clara, mas algo tocou profundamente nessa segunda. Eu acho que, primeiro que eu sempre fui muito vaidoso e orgulhoso, né? Eu acho que eu estou tentando aos pouquinhos mudar de ser menos vaidoso e menos orgulhoso, aprendendo com Clara e Francisco. Daí eu voltei para o Brasil e falei assim, eu tinha direito, eu tenho 2 padarias e ela se chamava Saint-Germain, que é um nome maravilhoso, é de um santo. Sim. Mas eu falei assim, poxa, eu vou voltar para o Brasil, lá dentro da casa dela. Mas eu falei assim, eu vou voltar para o Brasil e vou homenagear a Clara, pondo o nome de Clara no meu negócio. Eu chamei 2 arquitetas e falei assim, olha, eu quero reformar a minha loja, mas ela não pode de jeito nenhum ter luxo e ela tem que ter 2 cores, basicamente. Uma cor mais clara e o escuro. Então, todo o desenho da casa ela foi feita, ela é clara embaixo e tem uns escuros, como se fosse o irmão Sol e a irmã Lua. Desde quando eu cheguei para conversar com o senhor é muito família. Eu gostaria que agora o senhor falasse para todos que nos assistem pela TV Evangelizar, essa experiência de pai, de super pai. Que o pai não é somente aquele pai do sangue, é aquele pai da criação. E o senhor tem uma história muito bonita com a sua última filha adotiva. Faz mais ou menos, sei lá, eu acho que por volta de 19, 20 anos atrás, eu tive um sonho, eu acordei de manhã, sentei na cama, mas acordei direto e sentei na cama, e alguma coisa me dizia assim, uma voz me dizia, a sua filha nasceu em algum lugar. Eu já era pai de 5, mas eu sei que passaram mais ou menos uns 8 anos mais ou menos. A gente foi no Hotel do Horizon, aqui em Malé, e tinha uma menina lá, ela tinha 8 anos e meio. Eu estava pagando e a menina chega para minha esposa e fala assim, posso colocar minhas coisas junto com as suas, com o porta-mala aberto. Nossa senhora, Heitor. Daí a minha esposa entrou no carro
doente. Minha esposa entrou no carro, ela estava sorrindo, de repente minha esposa, eu olho para ela está transformada. Só que ela não me fala nada. Daí a minha esposa caiu doente, ficou 17 dias de cama com labirintite. Quando no 17º dia a gente falou assim, nós vamos adotar essa menina, e quando você adota, a pessoa muda o nome da família e passa para você. Daí eu mandei para a moça, a dona do hotel, 3 nomes para minha filha escolher qual que ela queria. Eu não lembro dos outros 2, para ser bem sincero, mas eu mandei Clara. E eu imagino qual foi a escolha abençoada. A dona do hotel falou, Heitor, eu não fiz nenhuma influência nela. Quando ela escolheu Clara, para mim, era a confirmação, mais uma confirmação, senhor, que era ela mesmo que eu tinha sonhado que viria como minha filha. Há 8 anos atrás. Mais ou menos. Deus sempre teve um plano na vida do Senhor, e o qual o Senhor nos apresenta hoje, confirmando muitas respostas das pessoas que estão em casa nesse momento, muitas vezes perdidas, muitas vezes desorientadas, e que com essa entrevista a gente possa abrir o coração e principalmente a alma das pessoas para que recebam o Espírito Santo. Eu sei que o Senhor é muito religioso. Por favor, a única coisa que eu peço para você é registrar. Eu não sou nada. Eu sou apenas um carteiro que tenho sensibilidade dada pela espiritualidade para entregar cartas. Cartas da espiritualidade para as pessoas. Já que o Senhor é um grande carteiro das obras de Deus, Santa Clara, padroeira das comunicações. Padroeira. Então o Senhor é iluminado por Santa Clara, o Senhor comunica, o Senhor entrega essa humildade, essa serenidade, em meio a tanta nobreza, em meio a tantas conquistas, e prova para todos que nos assistem que ainda é tempo de ser feliz. Muito obrigado, senhor Heitor Cortes Neto, muito obrigado. E olha, obrigado pelo café, pela essa maravilhosa recepção, por essa maravilhosa conversa, e que em breve a gente possa se encontrar, conversar muito mais das suas experiências, das suas histórias. São inspiradoras, motivadoras, são histórias que provêm do amor de Deus. Obrigado, senhor Heitor. Através de Clara e Francisco. Santa Clara, rogai por nós. A você que acompanhou o nosso material, essa agradável conversa, meu muito obrigado. Você pode rever quando você quiser também pelo YouTube da TV Evangelizar, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Todos os nossos vídeos, todos os materiais da nossa TV estão disponíveis para você, para que você possa compartilhar, entregar de presente para aquela pessoa que você deseja, aquela pessoa que necessita ser feliz através dos ensinamentos do senhor Heitor, através dos ensinamentos de Santa Clara. Meu muito obrigado, e evangelizar é preciso.